Bem-vindos ao podcast Relatos da Construção. Ele se propõe a trocar uma ideia, bater um papo com pessoas que foram importantes nesse processo da construção do novo Templo das Assembleias de Deus, Ministério do Belém. E hoje nós vamos bater um papo com uma pessoa muito importante, muito especial, que fez parte dessa história, faz parte dessa história aqui. E ela é a Maria de Lourdes Lopes Costa. Irmã Maria de Lourdes, Irmã Lourdes, eu vou chamá-la de Lourdes, que ela me falou que gosta de ser chamada assim. A Irmã Lourdes foi casada com o pastor Wilson Pereira Costa, que foi o que projetou a igreja, né? Fez todo o projeto, engenheiro e pastor, fez o projeto da igreja, desta bonita igreja do Ministério do Belém, que muita gente já conhece e que no dia 15 de novembro será inaugurada, e eu quero dar as boas-vindas aqui para nossa irmã Lourdes. Tudo bem, irmã Lourdes? Tudo bem, muito obrigada. Paz do Senhor a todos. Amém, paz do Senhor. Fica à vontade, você está em casa, né? Nós estamos no estúdio aqui de podcast da comunicação. Gostou do espaço? Sim, ficou muito lindo, parabéns. Que bom. O nono andar, então, do prédio, né? Se tornou o andar da comunicação aqui do Ministério do Belém, né? Acredito que é a primeira vez que... É a primeira vez que eu venho aqui. Isso, interessante. Gostou, então, né? Gostei. Tá aprovado? Tá aprovado. Legal. Graças ao seu esposo, viu? Que fez um trabalho aqui excepcional, né? A gente só maquiou o ambiente e estamos tomando conta dele agora. Eu acredito que esse era o alvo mesmo. Aham. Que legal. Que bom que gostou. Bom, eu quero começar perguntando o seguinte, irmã Lourdes. A irmã consegue se recordar da primeira vez, né, que o seu esposo falou sobre a construção da nova sede para a Assembleia de Deus Ministério do Belém? Consegue lembrar, assim, do dia que ele chegou em casa e falou assim, olha, eu estou trabalhando, ou vou começar a trabalhar num projeto para a nova sede da Assembleia de Deus Ministério do Belém. Puxa aí na memória. Eu posso falar um pouquinho antes disso? Pode ficar à vontade. Quando nós éramos noivos. Sim. Eu acredito que eu devia ter uns 17, 18 anos. Uhum. E ele não era engenheiro. Certo. Aí ele chegou com um rabisco em casa. Uhum. E falou assim, eu gostaria de construir isso. Na época era o pastor Cícero. Nossa. Aí ele falou assim para mim, se o pastor Cícero me der a oportunidade, eu já tenho em mente. E isso a gente era noivo. Aí nós casamos, tivemos os filhos. Ele fez engenharia. Uhum. Ele foi fazer engenharia. Que ano que foi isso? Só por alto, assim, só pra gente registrar. Ele fez engenharia em 76, mais ou menos. Isso. E quando ele fez o rabisco, foi que ano? 74, 75. Perfeito. E aí passou o tempo, né? Sim. Eu não falei nada, não olhei assim e falei, tá. Nem engenheiro ele era. Não era nem engenheiro. Mas ele desenhava muito bem, ele era. Uhum. Ele tinha feito desenho de arquitetura. Então ele desenhava à mão muito bem. Olha que legal, talentoso. E com o passar dos anos, a gente viu que isso se concretizou. Eu acredito que Deus olhou a sinceridade do coração dele, o desejo. E quando o pastor começou a falar de compra de terreno, de construção, eu acredito que ele entrou aí. Nossa. Peraí, vamos fazer uma pausa aqui na conversa. Dá uma olhadinha aqui para a tela. Nesse desenho. Era mais ou menos isso aqui? Isso. Não. Certo. Primeiro desenho, não. Uhum. Não tem nada a ver. Tá. Não sei. Eu até pouco tempo tinha o desenho, já procurei, não achei mais. Mas era um tipo de
estádio, tipo igreja, não Uhum. sei te dizer muito bem. Certo, talvez aqui eu fui longe demais, mas a parte interna lá do templo, da nave ali, tem alguma semelhança? Não. Ele Certo. fez um desenho Uhum. assim de uma vista, tipo uma vista aérea. Ele Sim. tá, Uhum. não deu detalhes. Certo. Mas o que eu achei interessante foi A predisposição, né? é Já de querer um dia um fazer, desejo né? no coração. Olha, isso é E muito isso ficou curioso. muito marcado, porque Exatamente. Deus satisfez o desejo dele. Uhum. A sinceridade, eu acredito que tudo é sinceridade, Uhum. né? Eu estou pensando aqui, isso não seria forçar demais dizer que Deus já estava plantando no coração dele ali, então, Sim, né? Sinalizando para ele, né? Que ele ia fazer acredito que sim. parte dessa obra tão importante Eu acredito que sim. que ela é, Porque né? esse desejo nasceu, ele não era engenheiro. Impressionante. Impressionante. Fiquei surpreso de saber isso. E quando ele, de fato, recebeu essa incumbência, recebeu essa responsabilidade, se Sim, recorda aí como foi que ele chegou em casa falando do assunto? sim, ele chegou muito emocionado e já sentou. A gente tinha no quarto lá uma mesa de desenho, que na época não era computador, Sim. era na mão mesmo. Uhum. Então ele chegou muito feliz Nossa, que interessante. e falou para mim: me ajuda em oração para que eu possa passar aquilo que o Senhor quer que seja feito. Olha que interessante, hein? Tá aí um registro já muito importante, né? Que a nossa irmã Lourdes está trazendo que o que veio, o projeto que ele veio trabalhar no futuro, né? Já tinha sido plantada a sementinha no coração dele lá atrás. Muito interessante. Fiquei muito contente e surpreso de saber disso, irmã Lourdes. E assim, ele costumava ficar explicando para a senhora assim, Sim, as situações do dia a dia ou algo novo que surgia na cabeça dele? sim. Era muito comum ele acordar de madrugada, Uhum. ele levantava e ia ligar o computador. Aí eu ia atrás para ver o que estava acontecendo. Isso 3 da manhã, 4. O que está acontecendo? Não, eu sonhei uma coisa assim, assim, assim. Eu vou passar para o papel antes que eu esqueça. Uhum. Então ele anotava, ele desenhava. Que interessante. E o que deixou a gente assim é que ele orava muito antes de começar os desenhos. Pedia para o Senhor dar direção, sabedoria. E começava a passar no papel. Era um homem espiritual também, né? Ele, Era. além de ter toda a habilidade técnica, o talento para desenhar, né? E tudo à mão, né? Como você vem relatando, ele também se preocupava em orar, né? Eu tô lembrando, eu conversei já com o Wilsinho, que é o seu filho, que é engenheiro também, e participou de algumas etapas da construção. E ele falou assim que pro pastor Wilson, né, pro engenheiro Wilson, esse trabalho ele tratava como uma oferta para Deus. Para Deus. Comenta um pouco sobre isso. Ele trabalhava numa construtora, Trisul. Uhum. Ele trabalhou lá uns 25 anos ou mais. Era engenheiro, era coordenador da empresa. E quando surgiu da igreja começar a construir, que ele foi começar a fazer o projeto, então, como ele trabalhava lá de dia, ele só podia começar o projeto à noite. Depois que ele chegava da empresa, aí ele sentava e começou os projetos. E ele ia até 2, 3 horas da manhã. Isso foi anos e anos a fio. Nossa, imagino. Essa parte que eu perguntei, se ele costumava dar explicações, né, do dia a dia, da obra, dialogando ali em casa, olha, aconteceu uma situação assim, olha, eu pensei nisso.
Tem alguma história dessas que te marcou mais? Teve várias, né? Uhum. Conta uma delas pra gente. Várias histórias. Ele me chamava, falava, o que você acha de fazer assim ou assim? Coisa que eu não entendia muito, Uhum. mas eu falava, não, desse jeito que você está fazendo está melhor. E uma coisa que deu para ele Uhum. trabalho, e eu tentei ajudar, mas eu não entendo, não sou engenheira, foi o forro, né? Aquelas pontas, aquela Uhum. rosa lá em cima. E ele falava assim, eu não consigo fechar, não está fechando, o que você acha? E eu, na pouca sabedoria, tentava ajudar, Uhum. mas estava ali mais para fazer companhia e dar o suporte que ele precisava. Uhum. Mas não é só isso, porque a gente, no nosso bastidor, a irmã me contou o seguinte, que ajudou o engenheiro Wilson, ajudou seu marido a fazer alguns desenhos, né, no AutoCAD, naquele programa, certo? Isso, é. Então, embora a irmã não seja engenheira, mas se preparou, né, para fazer os desenhos. Então, conta um pouquinho essa parte, porque assim, a participação da irmã Lourdes nessa construção aqui também foi muito grande, gente. Ela se envolveu bastante nesse processo. E conta pra gente, assim, como é que começou o seu envolvimento nessa parte do desenho. Porque, a princípio, né, quem fazia os desenhos, de acordo com o bate-papo que eu tive com seu filho, era sua filha, certo? Mas chegou uma hora que ela seguiu, né? Teve que seguir um outro caminho, outras responsabilidades. E aí foi a hora que a irmã entrou, mergulhou mais nessa história. Então conta pra gente essa etapa aí da sua vida, como é que foi esse desafio de desenhar parte, né, do projeto. A Suleir, nossa filha mais velha, fez arquitetura. Uhum. Então, o Wilson desenhava na prancha lá, Uhum. né, fazendo o projeto e passava para ela passava esse projeto para o AutoCAD. E acho que foi uns 3 anos, não foi mais, uns 7 anos, ela ajudou ele. Aí ela casou e ele ficou sozinho. Uhum. Perdeu a parceira ali. Perdeu a parceira. Aí ele olhou para mim e falou assim, vou precisar de você. Eu, mas como? Vai fazer um curso de AutoCAD, desenho de AutoCAD? Eu falei, mas eu não sou engenheira, não entendo. Ele falou, não, faz o desenho, eu te ajudo. Aí eu fui fazer AutoCAD, fiz uns 3 cursos. Olha só. Para pegar o que ele passava do papel e passar para o computador. Por quê? Ele ainda estava também fazendo o curso de passar o projeto direto para o computador. No início, ele não sabia ainda trabalhar com AutoCAD. Ele desenhava muito bem, mas na prancha. Certo. Era na bem mesa, raiz o trabalho bem dele, raiz né? o trabalho. Certo. E aí eu fui fazer o curso e comecei a ajudá-lo. Então me envolvi um pouquinho. Tá? O que eu não conseguia fazer, ele ia lá e me explicava, porque a parte geométrica eu não entendia muito. Eu fazia muito, copiava o que ele me passava. Mas por que estava fazendo daquele jeito eu não sabia. Muito interessante. E tem alguma parte da igreja que a irmã fez o desenho e que gerou alguma história interessante aí na sua memória? Conta pra gente algum desenho que foi feito e que... Quando eu fiz o curso, eu também fui fazer 3D Max. Então eu peguei a planta que ele fez e coloquei em pé e dei vida à planta. Como se a pessoa estivesse entrando naquilo lá e vendo a igreja por dentro. Certo, olha aí que legal. Isso foi, naquela época, para desenhar, ficava a noite inteira renderizando, porque era muito pesado. Mas a gente sabe bem o que é isso, viu? No dia seguinte, a gente
dava para ter uma ideia do que é essa igreja hoje. Uhum. E a nave, a gente, naquela época, já chegamos a ver do jeito que ela é hoje. Eu ia fazer justamente essa pergunta. Né, hoje, quando a irmã senta ali Sim, na orquestra, né, é cópia fiel. você dá aquela olhada, que a orquestra fica numa visão privilegiada, numa posição privilegiada, e você tem toda a visão panorâmica da igreja. Ainda bem que apareceu o Tiago, arquiteto, Uhum. e ele então tomou a frente dos Uhum. desenhos e fez isso com muita maestria. Porque eu tinha meus limites. Sim, mas é importante a sua participação, né? Como ela foi fundamental e como ela ajudou, né? Muito o engenheiro Wilson a colocar no papel ali, né? A materializar o que estava na mente dele, né? Isso é muito O importante. interessante é que ali, na frente do púlpito, existe um ponto, e desse ponto ele tirou toda o projeto da igreja. Então existe um ponto central ali, onde tudo converge ali, né? Os pilares. Olha que legal. É, interessante. Muito interessante mesmo. Depois me mostra um dia esse ponto aí, hein? Quem sabe a gente desce lá daqui a pouco, você me mostra ali, olha, é aqui. É bem no centro daquela rosa lá em cima, onde ele projetou. Já consigo imaginar aqui. Ter um lustre, né? Sim. Que legal. Importante, interessante. Irmã Lourdes, vamos voltar um pouquinho aí no tempo e consegue se lembrar quando você veio aqui pela primeira vez, aqui nesse terreno da obra, se tem alguma memória assim? Tenho, eu vim aqui a primeira vez quando era um galpão, né? O galpão da fábrica de tecidos, antes de demolir. Nós tivemos um culto aqui, depois demoliu. Aí quando começou a construção eu vinha algumas vezes dar uma olhadinha, mas nunca entrava, porque é local perigoso e tal. Muita gente trabalhando, máquinas, né? Então. E aí quando vinha... Mas subir antes de ter o forro, subir os andares, tudo aberto, perigoso. Nas escadas ali de de cima a gente via, né? Onde ia ser o púlpito, onde... Que legal. Mas antes, no começo, né? Entrar aqui, naquele galpão, ou depois que foi demolido, imaginar tudo isso aqui era meio difícil, né? Só ele podia imaginar isso. Só na cabeça dele mesmo. Só na cabeça dele. É interessante. A senhora também fez parte aí, né? Projetou os ambientes e tal, e contou pra gente aí que chegou a criar aqueles desenhos com aquela animação 3D, veio andando e tal. Tem, por exemplo, aqui eu fico pensando, ali atrás, no fundo, tem aqui os gabinetes do presidente, né? Ali, já chegou a dar uma olhada como ficou depois que ficou pronto? Ainda não teve oportunidade? Ainda não vi. Muito interessante. Depois, ainda não conheço lá. Precisa visitar ali. Mas é uma emoção. É uma emoção assim que toma conta. Quando inaugurou a sala do coral, a emoção tomou conta, a sala da orquestra. Cada ambiente que a gente vai, a gente vê o que ele deixou, o que foi feito. E tem a impressão digital dele aqui. Nós usamos essa expressão aqui na conversa com o Wilsinho, né, com seu filho Wilson. Tudo aqui tem impressão digital, né, do engenheiro Wilson, né? Ele pensou em todos os detalhes. Sim. Toda a entrada, aquela rampa, por que daquela rampa, no casamento, quando a noiva chegar, ela já está no meio da igreja, aí que o pessoal vai ver, entendeu? Pensou em detalhes. Olha, ele pensou numa situação já de um casamento, é muito interessante, né? A mente do engenheiro aí vai além daquilo que a gente imagina, né? E conta para mim aqui, como que está o seu coração para o dia 15 de novembro? Você anda pensando muito, né? Muito. Na inauguração dessa igreja? Muito. A gente não sabe os planos de Deus, a vontade de Deus. Não entendemos. Sim. Só não podemos perguntar por quê.
Uhum. Mas é uma pena. Ele não está aqui para ver. Acredito que essa é a expressão, a frase que está na cabeça de muita gente, né? É, É uma pena. é uma Né? pena. É uma pena ele não estar aqui. Mas Deus sabe de tudo, né? Sim, com certeza. Deus sabe o porquê. A gente não entende, mas Deus. Eu sei que Ele está guardado. Uhum. Tá certo. Então eu estou me preparando, né? Porque eu Uhum. sempre pensei, como vai ser? Não vou aparecer aqui na inauguração, não vou aguentar, mas vou sim. Deus é bom. Tem que vir. Você tem que estar aqui, tem que vir com a família, com seus filhos, com a Suleir, né? E todos eles, né, que fizeram parte. Imagino que como ele dividia, né, as conversas em casa, ao redor da mesa. Eu fico imaginando um almoço de domingo. Sim. E as conversas, acho que essa construção estava sempre presente sim, ali, né? Sim, 100%. Uhum. 100%. Tanto é que depois a empresa que ele estava começou a construção aqui, né, a Trisul. Sim. E depois de uns anos, ele se desligou da Trisul. Uhum. Aí ele dedicou 100% do tempo aqui na igreja. Que interessante. Olha aí, eu não sabia disso. É. Eu já ia terminar, mas eu lembrei de uma coisa. No comecinho lá da obra, né, o Ministério do Belém é muito grande, né, e esse assunto da construção percorreu todos os setores, todas as congregações. Enfim, eu mesmo era lá de Ferraz de Vasconcelos, né, ainda sou ali da cidade, e todo mundo falava, né, dessa construção, né, e começou a gerar uma ansiedade, né, nos membros, nas pessoas tudo perguntando às lideranças, né, por que estava demorando tanto, né, para começar a construção, ou havia iniciado, mas ninguém conseguia visualizar direito, né? E ele se preocupou com isso e resolveu dar algumas explicações num culto ali na Conselheiro Cotegipe, né? Consegue se lembrar desse dia? E o que a irmã pode falar para a gente desse dia? Sim, as pessoas cobravam, né? Porque o pessoal queria ver, Uhum. queria que fizesse culto, mas ele explicava. A obra andava com os recursos da igreja. Sim. Então, conforme entrando recurso, ela ia acontecendo. Uhum. E ele explicou, não podemos levar ninguém lá, fazer culto lá por causa da segurança. Uhum. Então, vamos ter paciência. Mas ele mostrava fotos, tinha fotos. Né? Ele teve essa preocupação, então, né? Teve. De preparar toda uma apresentação, sim, uma prestação sim. de contas ele fez, né? Fez. E aí depois disso, deu uma acalmada nos ânimos? Deu uma acalmada, aí o pastor fez um culto aqui, né? Ainda estava bem no começo da construção. O pessoal acalmou, viu o que estava acontecendo. Interessante. E chegamos onde estamos hoje, né? Estamos prestes aí a fazer a inauguração do novo templo, que será dia 15 de novembro, agora do ano de 2023, né? E será um momento marcante. Então, esse bate-papo aqui, irmã Lourdes, é justamente isso, para a gente colher depoimentos de pessoas que fizeram parte, né, dessa obra, né? E também aqui fica o agradecimento, né, do Ministério do Belém, pela dedicação, né, do engenheiro Wilson. Né? Essa conversa é uma forma de homenageá-lo. Claro, ainda haverá mais homenagens, né, à altura, né, que vocês, a família, merecem, né, e a memória do engenheiro Wilson merece também essas homenagens. Haverá mais homenagens, eu tenho certeza, mas esse bate-papo é para isso, para a gente também poder homenagear, né, pessoas que fizeram parte, né, e deram a vida, né, no trabalho dessa igreja aqui, nessa construção. Tem alguma coisa que você quer repartir ainda? Lembrou de alguma coisa antes da gente encerrar esse bate-papo? Quer compartilhar alguma lembrança? Uma curiosidade? Uma curiosidade? Fica à vontade. Quando começou a dar fim, né, a parte do prédio, começaram a pensar no acabamento. Sim. Aí
ele e outros pastores viajaram para o Espírito Santo, foram numa pedreira, Olha, porque aqui é muito piso, né? muito, sem dúvida. Piso. E lá compraram um bloco de pedras, escolheram Uhum. o bloco que tinha desenhos iguais, para não sair pedras manchadas, né? Uhum. Então ele tirou fotos dessas pedras, essa pedreira, e depois mandou para cá para poder trabalhar e serem laminadas por folhas, né? Uhum. Eu acho isso interessante. Se você Uhum. olhar no piso da igreja, todos Sim. eles têm o mesmo desenho. Hum. Não tem mancha, não tem. Ele tem uma linearidade, né? Tem. Ninguém E vai ele achar uma pedra diferente da outra ali, né? E ele chegou impressionado, sabe? Feliz da vida. Satisfeito de ter Satisfeito. pela Nós vamos escolha. ter um acabamento perfeito. Que legal, olha que o cuidado, né, que ele É. teve, né, ele foi muito caprichoso mesmo. Mais alguma curiosidade? Mais alguma informação que queira nos passar nesse momento? Eu acredito que foi falado tudo. Tá certo, então. Nós conversamos aqui com a irmã Maria de Lourdes Lopes Costa, né? Ela foi casada com o engenheiro Wilson Pereira da Costa, que é responsável, né, pela obra do Belém, o homem que colocou as suas energias nessa construção, e hoje nós estamos aí há poucos dias já de inaugurar esse templo, e o pastor e engenheiro Wilson, ele foi um homem muito importante na história aqui dessa construção do Belém. Muito obrigado, irmã Obrigada, Lourdes. eu que agradeço o carinho. Para a família, tudo. Sim, tenho certeza. Eu agradeço de coração ele ter sido lembrado. Ai, jamais será esquecido, viu? Tenho certeza disso. Muito obrigada. Nós agradecemos, tá? Seu tempo, sua disposição de vir aqui conversar com a gente. Se lembrar de mais alguma coisa, mais algum detalhe. Nossa, isso aqui era tão importante de ter falado. Aí a gente marca um outro dia Tá e bem. volta aqui para o podcast Relatos da Construção, que conversou hoje com a nossa irmã Lourdes. Muito obrigado mais uma vez. Eu que que Deus te agradeço. abençoe. Parabéns para vocês. Muito Tá muito obrigado. bonito o ambiente. Sim, obrigado. Fomos abençoados aqui. Amém. Então é isso. Conversamos com a irmã Lourdes, que também faz parte desta história. Mais um podcast Relatos da Construção. Muito obrigado.